E aí, estamos aqui com um vídeo um pouco diferente. Eu vim trazer para vocês algumas informações sobre a geração mais ativa que temos na nossa sociedade. Essa é a geração com maior longevidade, que tem demonstrado qualidade de vida e que tem superado, colocado no bolso muitas outras gerações. Então, se você conhece alguém que nasceu antes de 1960, essa é uma pessoa que pode ser chamada sênior, terceira idade, melhor idade, vovó, vovô, idoso, velho, como você melhor quiser definir. Mas o importante é saber que essa geração, eles têm conseguido surpreender, tanto em qualidade e longevidade, quanto em trabalho. Por isso eu trouxe esse vídeo aqui, para a gente conhecer um pouquinho dessa geração, conhecer as demais gerações que vieram a partir deste grupo, as características de cada geração e as complexidades que é gerenciar equipes com pessoas de gerações tão distintas. Então vamos conhecer um pouquinho? Bom, para a gente falar da linha do tempo, vamos começar por 1940, que é a geração Baby Boomers. Essa geração, ela tinha como característica pessoas de famílias grandes, era uma média de 7 filhos por família. Os pais casavam cedo, não existia uma linha de níveis de educação, né, de escolaridade muito grande, muito aprofundado como temos hoje. Existia muita produção rural, né? Grande parte das pessoas viviam no meio rural, grande parte dos trabalhos eram braçais. Era uma geração que considerava a sabedoria vinda dos mais velhos e a ordem de autoridade e responsabilidade era de acordo com os nascimentos. Então, o filho mais velho tinha mais responsabilidade do que o outro, e assim sucessivamente, descendo a escadinha dos filhos. Por falar escadinha, como os pais casavam muito novos, né? Eles, na média de 13, 15 anos de idade, as mulheres, há casos, né, de mulheres que casavam com 10, né, era bem cedo que as mulheres casavam. Existia também muita diferença de idade da mulher para o homem. Tinha uma média de 10, 15 anos de diferença da idade da mulher para o homem. Sempre o homem mais velho. Havia muitos casamentos arrumados, né? As famílias avaliavam como a sabedoria vinha dos mais velhos, a decisão dos mais velhos era considerada, respeitada e obedecida. Então, as pessoas viviam por regras e respeito à autoridade. Inclusive, os modelos de liderança daquela época são chamados hoje de modelos militares, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é 1940. 1960, a gente tem a geração X, que tem um período de ditadura, mais militar, uma questão política, civil e tal, uma necessidade das pessoas pela busca da autonomia, da liberdade, e veio aí o êxodo rural. As pessoas começaram a sair das roças, né? Muito gripada, gente. As pessoas começaram a sair das roças e virem para as cidades, e esse foi um desenvolvimento da Revolução Industrial, né, que aconteceu aí neste período. Então, grandes fábricas, grandes indústrias, as pessoas começaram a sair destes trabalhos. Também a necessidade da escolarização. Então, muitos voltaram aos estudos, muitos foram alfabetizados nessa época, principalmente no Brasil. Um aprofundamento maior, né? O curso técnico na época era super valorizado. Essa é a geração X, 1960. A próxima geração, né, é a de 1980, também chamada geração Y ou Millennials, que eu me enquadro nela. Essa é uma geração que viu a grande chegada
da internet, do computador, da globalização, e essa grande transformação fez com que fosse uma geração que tivesse que aprender a se adaptar muito rápido. A média das famílias eram de 3 filhos, com grande parte famílias administradas pelas mães, pais divorciados e em muitos casos ausentes. A próxima geração é a geração Z. Essa é a geração que nasceu conectada, 1995. É a geração que nasceu conectada já com popularização do computador, da internet, né, em seguida o celular. Então, a geração que tem famílias de 2 filhos, né, é uma geração muito empenhada e dedicada ao conhecimento científico, não tem tanto apreço pela sabedoria vindo dos mais velhos, tem até uma dificuldade que é reconhecer e valorizar o ponto de vista, a opinião das gerações anteriores. É uma grande dificuldade da geração Z. E a mais recente, que é de 2010, é a geração Alfa. Qual a característica? São indivíduos que têm mais interação com tablet, assistente de voz, do que indivíduos. São famílias com os pais que decidiram casar mais velhos, que tem no máximo 2, mas em sua maioria é filho único. Então, como não tem outros irmãos, a família é reduzida, interage mais com o mundo virtual, conversa mais com o assistente do Google do que com outra pessoa. Essa é uma geração que vai ter um desafio muito grande chamado individualidade e relacionamentos interpessoais, porque quanto mais sozinho, mais individualista é o comportamento natural humano. E isso nas organizações vai ter que ser muito bem trabalhado, porque o resultado ele é um trabalho de um time, de um grupo. Então os líderes, os gestores terão como desafio ensinar para essas gerações mais recentes, a Z, né, de 95 e a Alfa de 2010, como trabalhar em equipe. Agora imagina comportamentos distintos, características distintas, imagina todos juntos numa empresa. Só para poder falar, se vocês perceberem na contagem, cada geração, ela por regra, ela tinha 25 anos, porém, em torno de 25 anos. Porém, com a chegada da tecnologia, isso reduziu muito. Então, tem sido reduzido para em torno de 10 anos nas próximas gerações. Então, daqui em diante, a cada 10 anos, a gente vai ver uma nova geração surgindo, ok? E aí, quais são os conflitos, né? Nós temos opiniões diferentes, cada geração tem a sua, cada geração tem um conceito, uma fonte, né? Enquanto uns vão buscar dos mais velhos, do passado, da história, outros vão buscar da ciência. Por exemplo, a geração de 1980 para cá, até os dias atuais, são pessoas mais voltadas para ciência. Então, se alguém da geração, né, diferente tem uma opinião baseada na sabedoria dos antigos, vai ser muito questionado, porque quem é baseado na ciência quer fatos, quer comprovação, quer evidência científica, e isso gera conflitos, né? Imagina pessoas no mesmo grupo. Então, a gente vê aí alguns embates. Vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo nesses dias e isso que me deu a ideia de fazer esse vídeo. Nós estamos em 2020, eu tenho um bebê de 2 meses e eu fui aconselhada pela médica a não dar chá. Até os 3 meses os bebês têm muita cólica, muitos de gases, né? Prisão de ventre, dor de barriga,
é um período natural, até 3 meses, sentir muitas cólicas, muitas dores e tal. E também ficar nervoso, né? É óbvio, né? Dor, a gente fica mal-humorado. Então, os antigos sugerem que dá chazinho, erva doce, camomila, funcho, capim-cidreira ou erva cidreira, que em alguns lugares é chamado. E aí eu fui consultar a médica. A pediatra falou, não pode, isso é mito, é crendice e tal. Detalhe, ela é da geração X, a pediatra. E aí eu fiquei sem entender, porque eu não poderia dar o chá, mas eu fui aconselhada a comprar uma medicação que é um pozinho para diluir em água, e esse pozinho é composto exatamente dessas ervas. E aí, lendo, eu falei, gente, qual a diferença entre a erva processada e solúvel e a erva in natura, fazer o chazinho e dar pro meu bebê? Mas eu não poderia usar a erva, mas eu poderia usar o remédio. Óbvio, né? A nossa medicina ocidental, ela é direcionada para farmacologia, então existe uma indústria que precisa de ser mantida. Mas por um outro lado, foi dito que é um dito popular, é crendice, nada de chá. E aí eu fui em outros médicos também me disseram a mesma coisa. Conversando com algumas mães, eu percebi que quando a pessoa tem mais experiência, ela acaba reconhecendo a sabedoria popular. E quando ela não tem tanta experiência, ela acaba se baseando na ciência. Inclusive, é até um conflito familiar, porque normalmente as avós querem que dá o chazinho e as mães acham que não pode dar o chazinho. Óbvio que muito da sabedoria popular foi questionado e comprovado que é até perigoso, porque um exemplo para vocês entenderem, antigamente existia o mal dos 7 dias depois que o bebê nascia, e isso foi comprovado que é devido à forma como era curado os umbigos, né? Como que eles tratavam? Tinha gente que colocava teia de aranha, colocava fumo, colocava coisas contaminadas no umbigo de um bebê. E aí o mal dos 7 dias é porque muitos bebês morreram por causa disso. A sabedoria popular teve aí um conflito. Agora, é possível juntar? O que eu fiz? Eu fui para o Google perguntar se eu poderia, da onde que estava baseado que não poderia, dar o chá, se o remédio tinha a mesma composição do chá, por que não poderia consumir. E aí eu identifiquei, através de uma pesquisa do nosso amigo Google, que a OMS recomenda a proibição do consumo de chá para bebê com menos de 6 meses, porque ele tem que consumir somente leite materno. Só que o meu bebê não mama mais no peito. Ele desistiu com 30 dias, né? Viciou na mamadeira. Enfim, eu recorri aos dois para poder formar minha opinião. De repente, essa seja uma proposta aí para a gente ter um trabalho intergeracional com resultado equilibrado, dando voz e vez a cada geração, porque cada um tem a sua contribuição a dar. Cada geração tem uma visão, geração tem maneiras diferentes de fazer e de lidar, e aí a gente pode ter um resultado melhor, entende? Se a gente for criar barreira achando que a minha opinião ela é mais correta do que a do outro, porque ele tem a visão ultrapassada, né? Pela ciência, o mais atual é sempre o melhor. Não, nós precisamos de reunir os diversos saberes em a visão por diversos ângulos para tomar uma melhor decisão. É um desafio para quem lidera equipes formada por diversas gerações, mas eu estou para te dizer que é melhor ter diversas gerações na mesma equipe relacionando para que você consiga ter uma visão 360 graus sobre aquilo que você quer analisar, do que ter apenas
um ângulo bem analisado e avaliado. Eu deixo aqui a minha gratidão a essas gerações que estão aí na ativa, né? Quem tem aí acima de 60 anos hoje, eles ainda estão dando show de bola, né? Em várias outras gerações. Às vezes eu vejo algumas senhoras e senhores passando por mim na rua, eu penso assim, nossa, eu não tenho a metade do vigor deles. E eles fazem caminhada, corre, cuida da vida, paga as contas, ainda ajuda filhos, netos, cuida de netos para os filhos trabalharem. Então, assim, é admirável a energia dessa galera. Eu gostaria de, no final agora deste vídeo, fazer um pedido assim, bem delicado sobre isso. O mercado, ele tá de olho nessa geração, porque ele sabe que eles têm muito a acrescentar. Tem um feeling, tem umas habilidades, umas capacidades que a gente ainda não desenvolveu. Eles sabem olhar e discernir, tem uma visão holística, né? Tem mais base nos seus argumentos, né? Mas o meu pedido seria para as gerações mais novas serem mediadores da aprendizagem dessas pessoas, porque são gerações, nós estamos falando de pessoas que não são da tecnologia, manuseiam com muita dificuldade redes sociais, aplicativos, celular. E neste período de pandemia, muitos estão se vendo num isolamento total. Chega a ser desumano. Então, meu pedido é para que você que está vendo este vídeo identifique pelo menos uma pessoa para você sentar 10, 20 minutos para ensinar ela a mexer mais no celular. Alguma coisa diferente, pagar uma conta pelo aplicativo, se inscrever numa rede social, a fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp para ter contato com algum parente que está distante. Você que sabe de uma oportunidade de emprego, que precisa de alguém que vai fazer um atendimento personalizado, que seja cordial, que seja gentil e educado. Este é um grupo que tem pessoas com grandes habilidades, porque são pessoas que reúnem a teoria com a prática. São pessoas que têm mais história para contar. Serviços assistenciais são pessoas com mais habilidades para trabalhar. E você que é dessa geração tecnológica como eu, nós precisamos de empatia. Nós precisamos de incluí-lo, promover uma educação digital. A empatia é se colocar no lugar do outro, olhar o outro como se fosse nós. Talvez seja o seu vizinho que eu estou falando, talvez seja uma pessoa que esteja dentro da sua casa e você acha que ela não usa o celular porque não quer. Eles estão acostumados com a sabedoria vindo dos mais velhos. Então, receber o conhecimento dos mais novos é uma quebra de tabu, é muito difícil também para eles. Mas com um pouquinho de gentileza, mostrando que a gente está ali para ajudar, eu acho que a gente pode ir mais longe, eu acho que a gente pode promover uma sociedade melhor, eu acho que a gente pode promover a inclusão dessas pessoas. Promova de alguma forma a inclusão dessas pessoas e você vai se surpreender, ok? Fica aí essa mensagem, essa reflexão por um mundo mais empático. Até o próximo vídeo.